Boa noite a todos. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Ezequiel e eu desta vez decidi não dividir o livro. Vamos ver como é que isto vai correr. Espero que Deus me ajude, porque é daqueles livros longos, mas eu vou fazer, pelo menos procurei fazer a abordagem no mesmo tempo. E portanto, eu quero-vos relembrar que isto é um voo, está bem? Portanto, não vamos ver capítulo a capítulo, nada disso. Vamos estar no nosso avião, com os cintos de segurança e olhar apenas para aquilo que eu, como piloto, muito fraquinho que sou, vos disser para olhar, está bem? E vamos seguir. Quando vocês estiverem a gostar, temos pena. Tem que estudar melhor, que é o que nós temos todos a fazer quando saímos daqui, que é nós próprios estudarmos aquilo que ouvimos e ganharmos convicções. Muito bem, então vamos fazer a nossa introdução. Podes pôr a capa então e a seguir a introdução. E vamos ficar aqui um bocadinho. Eu já vos vou explicar que desenhos são aqueles, está bem? Não fui eu que desenhei. Havia mais, e eu escolhi apenas alguns, porque este é um livro assim... estou a ver algumas caras assim a franzir o sobrolho. Houve ocasiões e passagens um bocadinho estranhas aqui neste livro, mas que têm uma razão de ser. Há 222 anos que existe uma coisa chamada Reino Unido. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para que vocês me digam o que é que compõe o Reino Unido. Mas muita gente acha que é só Inglaterra. Não é só Inglaterra. O Reino Unido é composto por Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Acho que não me estou a esquecer de nenhum. Mas quero-vos dizer que a Bíblia também fala de um Reino Unido. Fala do Reino Unido de Israel. Ok? E este Reino Unido poucos sabem. Porque geralmente há muita falta de cultura bíblica. E nem se percebe, há muitos crentes que nem sabem que existe o reino de Judá, que existe o reino de Israel, que existe o reino de Judá, põem tudo no mesmo pacote e quando ouvem Israel pensam que é toda a gente. Não, quando ouvem Israel, ou quando ouvimos falar de Israel, estamos a falar, perceberem que em contexto é que estamos, porque o Reino Unido, como Israel, existiu durante 110 anos. Saúl, David e Salomão. Depois de Salomão, o reino deixou de ser unido, desagregou-se. E todos sabem porquê. Ou pelo menos deveriam saber. Um dia vou fazer um teste. O filho de Salomão, Roboão, decidiu continuar e agravar os impostos e a carga sobre o povo. Jeroboão, filho de Nabate, não concordou com isso. Ele e 10 tribos uniram-se a Jeroboão para se afastar do reino e criar um reino próprio. Reino esse chamado Israel. Porquê esse nome? Porque levou uma parte das tribos e, portanto, levou o nome. Os dois tribos que sobraram, foi Judá e Benjamim, assumiram o nome da tribo maior, Judá. E passou a ver o reino de Israel, norte, e o reino de Judá, sul. O reino de Judá assumiu a capital que já existia, que era Jerusalém. Ok? Dito isto, o reino do norte manteve-se independente durante 210 anos, até que vieram os assírios, conquistaram esse reino e levaram-nos cativos para a Assíria. Depois disso, no ano de 722 a.C., não precisam decorar esta data. As outras 3 datas que precisam decorar já sabem quais são. Esta não é preciso. O Reino do Sul, depois desse cativeiro do Reino do Norte, manteve-se independente durante 135 anos. Até que vieram os babilónicos, arrasaram a cidade. Em que ano? 586 a.C. Vocês deveriam saber esta história. E arrasaram a cidade, arrasaram o templo e levaram o reino do sul, Judá, para a Babilónia. Porquê é que eu estou a falar disto? Estás sempre a repetir o mesmo. Pois é, mas a Bíblia repete-se. Estes livros repetem conteúdo. E eu preciso explicar isto para meter Ezequiel no meio. Está bem? Porque Ezequiel tem que aparecer num contexto temporal. Quero-vos recordar que Ezequiel não foi... Bom, vou-vos explicar porque é que eu estou a falar disto. Ezequiel foi deportado. E ele conta a história... E escreve o que escreve na Babilónia, porque tinha sido deportado. Mas não foi deportado na terceira, em 586 a.C., quando tudo foi arrasado. Ele foi deportado no segundo exílio. Foi 11 anos antes, em 597 a.C. Primeira data, 605 a.C., primeira invasão babilónica, Daniel saiu. Segunda invasão babilónica, a classe política, a classe sacerdotal saiu. Ezequiel saiu nessa segunda deportação. Então ele chegou à Babilónia e ainda existia Jerusalém como cidade, ainda existia o templo.
Estão a perceber o contexto temporal? Só passados 11 anos é que o templo é totalmente arrasado em 586 a.C. E, portanto, Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias, foi contemporâneo de Daniel. Daniel tinha uma classe bastante... Estava lá em cima, dentro da esfera de poder da Babilónia, e seguramente, não posso dizer que ele o conheceu, eu não sei se o conheceu ou não, mas provavelmente o terá conhecido, mas foi contemporâneo. Ezequiel era um profeta bastante visual, mais visual que Jeremias. É possível? É. Vocês vão ver quão visual ele é. E ele não só teve acesso, porque ele teve acesso a muita coisa, teve acesso a visões do próprio Deus, da glória de Deus, como está no capítulo 1 que vamos ver, como está no capítulo 10 que vamos ver também, mas também usava recursos extremamente visuais para falar ao povo, bastante visuais. Por exemplo, ele cortou a barba e o cabelo em público, ele teve meses deitados à esquerda e depois teve meses deitado à direita. Eu já vou explicar isto. Ele escondeu-se numa caverna, quando a mulher morreu não chorou. Tudo isto para expressar verdades de forma visual. Ok? Se acharam que Jeremias era um tipo visual, desculpem, vocês não conhecem Ezequiel. Ele ainda era um tipo mais visual. Há bocado o Carlos falou assim, viste chamar Ezequiel, é o Gabriel, Daniel e Ezequiel. Não. Ezequiel não, que Ezequiel passou por muito. Outro nome. E eu quando vejo... e porquê é que ele fez isto? Porque o povo, a Bíblia diz que era rebelde e precisava de mensagens ilustrativas. E quanto mais rebelde é o povo, maior a necessidade de ilustrar a coisa. E quando vejo salões de culto extremamente gráficos, nada contra as novas tecnologias, eu sou fã, mas extremamente gráficos, extremamente visuais, é porque o povo é rebelde e precisa disso, porque a palavra não chega. E vivemos tempos como o tempo de Ezequiel. Ezequiel tinha que ser gráfico porque o povo não escutava a simplicidade da palavra. E hoje em dia as igrejas são extremamente gráficas porque a palavra não chega. Exatamente igual. E devido a isso, lá temos nós, andamos sempre dentro dos salões de pseudo-oculto, a saltar muito, muitas vezes a dançar muito. Nada contra o facto de ter ritmo. Eu sou fã do ritmo. Mas quando se perde o foco no que é importante, aí alguma coisa não está bem. Este livro pode ser dividido da seguinte forma, ok? Capítulos 1 a 3, nós vemos a parte pessoal, a chamada de Deus a Ezequiel, a comissão de Deus, ok? Nos capítulos 4 a 24, eu vou explicar isto com calma, nos capítulos 4 a 24 nós vemos uma parte nacional, na forma como Deus lida com Judá, em que Deus explica, através de Ezequiel, que vai ter que castigar Judá pelos pecados de Judá. E o templo não estava ainda destruído, mas iria ficar destruído justamente como castigo por esses pecados de Judá. Vemos aqui uma análise e uma abordagem nacional a Judá. E diria que também a Israel, porque Ezequiel fala para os dois, para Judá e para Israel, Reino do Norte. Nos capítulos 25 a 32 nós vemos uma abordagem internacional, em que Deus apresenta claramente castigo a 7 nações que não foram amigas de Judá e que estiveram contra Judá de muitas formas. E finalmente, do capítulo 33 a 48, nós vemos uma parte profética, escatológica, que é uma parte que fala-nos sobre o fim dos tempos, fala-nos sobre o período mileniar, o reino, o estabelecimento do templo em Jerusalém, etc. Que fala-nos da restauração de nação de Israel, tendo como centro o Messias reinando na Nova Jerusalém. Ok? Vamos ver então a próxima imagem. Vamos ficar aqui um bocadinho. Vocês agora não têm tanto a parte gráfica, não é? Têm que estar atentos ao que eu estou a dizer, porque antigamente eu punha muitos pontos. Eu vou-vos dizer a verdade, eu não vou mentir. Eu não tenho tempo para pôr tantos pontos. Então, eu podia dizer, não, eu quero fazer a coisa muito pouco gráfica. Não, eu não tenho mesmo tempo para pôr tantos pontos. Então eu ponho aqui um resumo essencial e vocês têm que me escutar, está bem? Tenham paciência. Leiam comigo Ezequiel 1:1. E aconteceu... No 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, ele não estava em Jerusalém, ele estava já deportado na Babilónia, quando Deus fala com ele, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Eu quero decompor um pouco este versículo, quero-vos dizer que eu vou perder mais tempo nos primeiros 4 capítulos do que se calhar vou perder no resto. Porque aquilo que começa, muitas vezes, termina como acaba. E os começos são importantes para perceber o resto. Ok? O número 30, geralmente quando Deus fala e começa um capítulo, ou começa um livro, e já vimos bastantes, e diz, aconteceu no 30º ano, mas parece que falta ali uma coisa, do rei X, do rei Y, mas aqui não diz rei nenhum.
Porque eu acredito que era um 30º ano de Ezequiel. E eu vou explicar porquê. 30º ano era o ano, e atenção, Ezequiel, tal como Jeremias, não era só profeta, era também sacerdote. E Ezequiel, ao contrário de Jeremias, que pôde servir no templo, Ezequiel nunca pôde servir no templo, porque faz 30 anos na Babilónia. E era aos 30 anos que ele poderia começar a servir no templo. E o que Deus está a fazer é mostrar a toda a gente, a todos nós, que este indivíduo estava na altura de começar a servir, mas não era no templo. Aos 30 anos, Deus deu-lhe uma comissão. Deus deu-lhe a comissão aos 30 anos que devias começar a servir no templo, mas atenção, tu estás longe do templo, mas eu vou-te dar outra comissão a ti, como profeta e como sacerdote. Agora que fazes 30 anos que vais começar a servir, eu vou-te dar uma tarefa, vou-te dar uma comissão. Estão a perceber a particularidade dos 30? É como se Deus não esquecesse que ele fazia 30 anos e que era suposto servir no templo. E Deus arranja-lhe uma opção paralela, eu diria, melhor. Ok? Como já vamos ver. Eu acho que Ezequiel sempre teve uma amargura muito grande porque nunca pôde ter servido no templo. Imagina ele a sair de Jerusalém na segunda deportação, olhar para o templo e dizer: bye bye, nunca mais vou conseguir servir-te. Eu nasci para servir aqui neste sítio e jamais vou servir aqui. E Deus, sei o que Deus faz? Quando ele tem 30 anos, ele revela-lhe. Sabem o quê? Estão sentados, não estão? É o primeiro a saber como é que vai ser o templo no período mileniar. Deus diz assim: tu não vais saber nada do templo de papel, de pedra, de tudo o que está aqui físico, mas terás em primeira mão aquele que vai receber as indicações todas do futuro templo mais glorioso que alguma vez existiu. Agora digo-vos, ele perdeu uma laranja, mas recebeu 10. Estão a ver? Que privilégio para um sacerdote, que profeta e sacerdote, ser o receptáculo. E Esdras, que era um sacerdote também, ele falava imenso sobre o templo. Nós vimos isso com calma. Todos os sacerdotes gostam muito, só se adoram a Deus, mas gostam muito de tudo o que tem a ver com o tema templo. Então ele receber em primeira mão informação sobre o templo da Nova Jerusalém, que é o templo mais espetacular, e ser ele que vai proclamar isso, eu acho que ele esqueceu-se depois do que tinha perdido. E quando olhava para trás, sabes Deus, eu na altura fiquei chateado por sair de Jerusalém. Mas perante o que tu me estás a dizer, isto é bem melhor. Pensem nisso. Neste versículo que acabámos de ler, isto parece estudo microscópico. Eu não devia fazer um estudo. Eu acho que estamos ainda numa pista do aeroporto. O avião não levantou voo. Mas pronto. Estando eu nos cativos, junto ao rio Quebar. Existem na zona dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Segundo os entendidos, eu não sou especialista em geografia babilónica, mas segundo aquilo que eu me informei, isto eventualmente seria um canal que derivava de um dos dois rios. Ok? Chamado de rio, mas seria mais um canal de irrigação. Até porque, quando eu leio Salmos 137, 1 e 2, em que vejo o que é que os judeus diziam quando estavam nesta posição junto aos rios da Babilónia, eu cito: junto aos rios da Babilónia, como se houvessem muitos, não havia assim tantos canais, ali nos assentamos e choramos. Era aqui, quando começa Ezequiel, era aqui que Ezequiel estava, junto a um rio, junto a um canal, triste. Ok? Quando nos lembramos de Sião, ele lembrar-se do templo perdido, e Deus a seguir revela-lhe o templo maior. Sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Não havia música. Os babilónicos queriam que eles cantassem para eles músicas de Sião, mas eles recusavam-se porque estavam tristes. E é neste contexto que Deus encontra Ezequiel. Versículo 5 a 9. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Ok? Aparece uma imagem, aparece algo espetacular e no meio sai a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos. E as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra que luziam à cor do cobre polido. E tinham as mãos de homem debaixo das suas asas e aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E uniam-se às suas asas uma à outra e não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Bem, há muita gente que olha para isto. Eu não vou detalhar isto, eu não tenho tempo para isto. Mas apenas quero dizer algumas coisas. O suficiente. Há pessoas que olham para isto e dizem: estão a ver? Isto são ovnis. Eu quero-vos dizer uma coisa. OVNI, na sua essência, significa objeto voador não identificado. Certo? E no capítulo 10,
Deus identifica o que isto é. Chama-se querubim. Logo, não é nenhum OVNI. E com isso, resolve esta questão. Isto não são OVNIs. São objetos voadores identificados, que se chamam querubins. Agora vamos perceber o que é que significa um querubim. Estão a perceber? Vamos por aí. Querubim, e vou resumir, porque não tenho tempo para fazer, isto é um voo, são as forças de elite especiais de Deus para guardar as coisas mais sagradas. Entendem? São as forças de elite especiais de Deus para guardar o que é mais sagrado. Havia 2 querubins à entrada do Éden para guardar aquilo que era sagrado, que era o Éden. Havia 2 querubins por cima da Arca da Aliança para guardar aquilo que era sagrado, que era a Arca da Aliança. E por isso é que associamos sempre o sagrado ao querubim. Porquê? Porque o querubim está onde está o sagrado. Estão a ver? E aquilo que estamos a ver é a manifestação do sagrado, é a manifestação do próprio poder de Deus, é a manifestação do próprio Deus através do querubim. Porque ao querubim aporta tudo o que é sagrado, porque ele está sempre a proteger o que é sagrado. Até as asas por cima da arca apontam para isso. Proteção sobre o que é sagrado. Ok? Eu não vou fazer aqui. Estão a ver esta imagem que está ali? Não fui eu que fiz aquele desenho, está bem? É alguém que começou a desenhar aquela roda com os olhos. Não se percebe bem. Eu não vou por aí. Não foi nenhum desenho do Leonardo da Vinci. Parece, mas não foi. Mas eu não quero perder muito tempo com isso. Versículo 10. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e à mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e à mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, e todos os 4. Era suposto, quando leram este versículo, começarem a juntarem peças. Mas eu não quero ser demasiado exigente. Nós já falámos sobre este tema. Lembram-se quando nós estávamos no deserto? E eu mostrei-vos o acampamento, parecia uma cruz, com o tabernáculo ao meio, e depois tinha 3 tribos à esquerda, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, 3 tribos a norte e 3 tribos a sul. E a distribuição das tribos fazia com que fazia-se quase uma cruz, porque a tribo de Judá era muito grande, logo fazia o efeito de cruz para baixo. Enfim, lembram-se disso? Eu disse mais. Eu disse que cada secção, em cada uma das 4 áreas, tomava a bandeira da tribo maior. A tribo de Judá a sul, qual é o símbolo da tribo de Judá? O leão. Um dos animais. A de Ruben era um homem. Está lá escrito. É outro outro ser que está aqui. A de Efraim era um boi. Outro animal que está aqui. E finalmente a de Dan era uma águia. Olha, também está aqui uma águia. Os 4 animais. Curioso, não é? E o tabernáculo ao centro. Eu já vou explicar isto. Se além disso analisarmos os 4 evangelhos e percebemos que cada um dos evangelhos aponta para diferentes tipologias do Senhor Jesus Cristo, características, em que vemos, por exemplo, Mateus a falar de reino, leão. Vemos Marcos a falar de Senhor Jesus sempre em ação, a passar de um lado para o outro, sempre em ação. Qual é o animal que fala mais de serviço? O boi. E se olharmos para o Lucas, em que vemos a expressão filho do homem, e que vemos o Senhor na sua humanidade, homem. E finalmente João, em que vemos como se fosse uma águia a planar, em que vemos ele do princípio ao fim a falar a divindade de Cristo. Nós temos os 4 animais também. Voltando ao Êxodo, voltando ao deserto. O que é que isto quer dizer? Quando vemos estes 4 animais, é como se víssemos os querubins, a representação dos querubins a proteger o sagrado que é o tabernáculo no meio. Estão a perceber? Os querubins falam-nos dos 4 seres. E naquele deserto estava o protótipo do trono de Deus, em miniatura. Deus ao centro e os querubins, representados por aquelas 4 facetas, a proteger o sagrado, como eles faziam por cima da Arca da Aliança. Isto é muito profundo. Eu não tenho a pretensão de vos explicar nem 1% disto. Apenas quero-vos deixar algumas pistas. Mas isto faz-me bastante sentido. Eu, olhando para o deserto, eu percebo um microcosmos do que é a glória de Deus no céu. E o Senhor sempre fez questão de mostrar isso. Aliás, o deserto foi escrito, as coisas que aconteceram no deserto foram escritas como sombra de coisas futuras, para que nós pudéssemos aprender como é que são outras coisas. E eu vejo de uma forma espetacular o tabernáculo ao centro, como se do trono de Deus, e depois aqueles 4 animais representando os querubins a guardar esse trono de Deus, esse tabernáculo. Ok? Dito isto, ainda estamos no capítulo 1. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu vi
o que me falava. E disse-lhe, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações... Aqui diz às nações rebeldes, mas em muitas traduções diz à nação rebelde. E eu acredito que devia ser traduzido por isso. Até porque mais abaixo fala como uma casa rebelde e não casas rebeldes. Ok? Por aqui não está a falar de nações, está a falar de Judá. Ok? A King James, por exemplo, fala nação rebelde. E muitas outras falam nação rebelde e não nações rebeldes. Que se rebelaram contra mim e seus pais prejudicaram contra mim até este dia. Isto é claramente uma alusão a Judá. O que eu quero dizer com isto? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ele até aqui, Deus não falou com ele. Só fala com ele no capítulo 2. No capítulo 1, mete-lhe medo. No capítulo 2, fala com ele. Deus só fala depois de nós estarmos em reverência perante ele. Deus não fala enquanto nós não estivermos em sentido perante ele. Só quando Ezequiel estava em sentido e percebeu quem Deus era, é que recebe a mensagem de Deus. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e dizemos, epá, a Bíblia não fala, não diz nada, porque se calhar não lemos a Bíblia com reverência. Porque quando lemos a Bíblia com reverência, que merece, Deus não se deixa ouvir no nosso coração. Porque Deus só fala profundamente quando entendemos que o que estamos a ver, ou a ler, ou a escutar é sagrado. E por isso é que Deus dá-lhe um choque de realidade e mostra-lhe quem Ele é, através de uma simples criatura, que é um querubim, e ele fica de tal modo assustado, que a seguir Deus fala e ele bebe tudo. Estão a ver? Isto é importante. A expressão filho do homem que aparece aqui, aparece mais de 100 vezes neste livro e diz respeito apenas a ser humano. Mas a expressão filho do homem na Bíblia tem outros significados. Por exemplo, em Daniel 7, filho do homem que aparece aí não é um ser humano, é uma alusão ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, em que diz, eu te darei o domínio, és para sempre eternamente. O filho do homem não tem o domínio, não é para sempre eternamente, é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, o Senhor autodenominou-se filho do homem. E quando o acusavam, ele não negou, e por isso é que o queriam apedrejar. Iriam apedrejá-lo por ele ser um ser humano? Era óbvio que era. Ele estava a titular-se filho do homem. Estão a ver a mesma expressão com significados diferentes? Isto é importante também abordar. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, impôs em pé e ouviu como falava. Deus tinha uma missão fantástica para Ezequiel, mas Ezequiel só conseguiu fazer o que fez, e não fez pouco, porque tinha o Espírito dentro dele. Para grandes missões, grandes remédios. Então Deus deu-lhe um porta-aviões de força, é o seu Espírito dentro dele. Não se assustem quando Deus vos enviar para algum lado, porque se a coisa for necessária, Deus dá-vos poder suficiente para enfrentar o que tiverem que enfrentar. Este homem fez coisas colossais, que só poderia ter feito com o Espírito de Deus dentro dele. Ele não tinha hipótese. Vocês vão ver coisas que aconteceram com este homem, que é surreal. Só mesmo Deus nele é que isto poderia ser possível. Ok? A expressão nação rebelde, no versículo 3, eu não gosto muito de falar em hebraico, porque eu não percebo de hebraico, mas tenho que vos dizer algumas coisas e se alguém for hebraico e eu estiver a explicar mal, que me perdoe. Mas tenho que vos dizer isto. No hebraico, eles chamam a um gentio goi. A um conjunto de gentios, isto parece-me um provérbio, mas não é. A um conjunto de gentios chamam-lhe goyim, porque im, no hebraico, significa plural. Não é por acaso que Elohim é pluralidade na unidade. O im dá-lhe a conferência de pluralidade. Mas eu não vou falar sobre isso. Goi é gentio, goyim é gentios. Deus diz aqui, compara a Israel, a Judá, a gentios, porque a expressão no hebraico é goyim. É raro na Bíblia isto. Deus é como se estivesse a dizer, para mim tu já não és um povo. Nunca deixou de ser. Mas Deus está a dizer, para mim tu já não contas como nação escolhida. Tu és como os outros. És um goyim. Vocês estão a perceber? Nós quando vamos ao original conseguimos perceber certas coisas. Deus está tão zangado, tão triste com Judá, que os trata como goyim, como um gentio. Ok? Um povo impuro. No capítulo 3 e no versículos 1 e 2, Deus pede uma coisa estranha a Ezequiel. Filho do homem, ser humano, ok? Ele faz questão de dizer assim, olha, tu és um ser humano. Nunca te esqueças que és ser humano. Porque o que tu vais ouvir é fantástico. E diz muitas vezes ser humano, que é para Ezequiel nunca se esqueça que é homem. Porque senão podia-se orgulhar demasiado. Oh, ser humano! Não, ser humano, és um ser humano só. Não te estiques, ser humano, 70 vezes. Estão a perceber porquê? Por isso que ela nunca se esqueça que é um ser humano. Mas
come este rolo e vai à casa de Israel. Come o rolo. Ele tinha que comer a mensagem primeiro. Irmãos, eu acho isto piada. O Ezequiel não achou piada. Ele passou muito mal, digo-vos. Ele passou muito mal. Quem olhar para isto e quiser ser profeta, mais vale dedicar-se a uma ONG, porque não vale a pena. O Ezequiel passou mal. Antes de ele poder pregar o rolo, ele tinha que o comer. Ninguém pode pregar e chegar ao púlpito sem antes interiorizar o que está a pregar. E acho que é bastante claro. Ok? Isto tinha pano para mangas, mas eu não posso perder muito tempo. Antes de dizer qual era a mensagem do rolo, ele teve que a comer primeiro. E isto é importante. Acham que o rolo era uma coisa... vocês quando pensam em comer papel? Nunca vos aconteceu no bolo apanhar um bocado do guardanapo? Isto para bolas, pá. Estava no bolo tão bom, apanhei um bocado do guardanapo. Ninguém gosta de comer papel. Agora imagina comer um rolo. E ele diz que até foi saboroso. Está aqui, eu não vou ler. Então eu comi, na minha boca era doce como o mel. Estão a ver? O Ezequiel, é só mesmo o espírito nele. Porque não é normal, não é? O que o Ezequiel passou. Capítulo 3, versículo 17. Este livro eu antes de falar sobre ele, eu fiquei preocupado. Eu vou falar sobre Ezequiel. É o tal livro. Porque para mim é um livro... enfim, não vou comentar. Versículo 17. Filho do homem, lá está, ser humano. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Para mim a palavra atalaia é que melhor descreve a função de um profeta. Sabe o que é um atalaia? É alguém que está em cima de uma torre e que se põe a vigiar, exatamente, e a olhar-se quando há perigo. Epá, na altura não havia cell phones, não havia telemóveis, um bocado do Facebook. Um livrozito. Não, tinha que estar assim. Epá, imaginem, 1 hora, 2 horas, ali, sempre, ali, ver se há perigo. E quando há perigo, devia, ei, à esquerda, a 400 metros, vêm uns camelos aí com alguém suspeito. Era essa a função de um atalaia. O que é que um profeta é? O que é que faz? Um profeta está atento àquilo que Deus lhe mostra vir aí e tem que anunciar aos outros. É um atalaia. Por isso é que Deus compara Ezequiel a um atalaia. E eu acho esta expressão importante. E vamos para o conteúdo nacional. Ok? Capítulo 4 a 24. Aqui, Deus avisa os pecados de Judá que terão um castigo nacional. A Judá terá um castigo nacional. Com vista a corrigir a nação. Atenção que Ezequiel não está em Judá, está na Babilónia e está a avisar os que estão na Babilónia que os que estão de Judá, que Judá vai ser atacada, não tinha sido destruída ainda. Ok? Portanto, ele está ainda no pré-destruição. E como atalaia, ele prediz, do capítulo 4 a 24, a queda de Jerusalém. Deus a tratar com o problema nacional de Judá. Ok? É o que temos de 4 a 24. 4, 1 e 2. Tu, pois, ó filho do homem, ser humano, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Acompanhem-me. Isto é interessante. Aliás, este livro está cheio de coisas interessantes. Deus diz, e Deus pede coisas ao Ezequiel surreais. Pega num tijolo e desenha no tijolo, escreve lá, tijolo, Jerusalém. Agora mete no chão. Lê o versículo 2. E põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação. Vamos brincar aos castelos e atacar os castelos. É isso, é. Agora finge uma fortificação com bastiões, soldinhos de chumbo, tudo a atacar. E mostra às pessoas que tudo já vai acontecer. Eu não estou a brincar. Eu, na altura, achava isto o máximo. Eu brincava muito com bonecos. Isto para mim esta é a parte mais fácil de ser profeta. Simular um ataque de um castelo. Mas Deus disse a Ezequiel, simula um ataque de um castelo, mas com micro. Finge que o castelo é um tijolo, escreve Jerusalém, e à volta simula um ataque com fortificações. Linguagem visual. Ok? Eu acho isto curioso. E agora, a parte, começamos a entrar na parte surreal. 4 a 6. Tu, deita-te, aqui não diz filho do homem. Eu acho que chegou a um ponto em que Deus também teve pena aqui do Ezequiel. Tu, porque o que vai pedir não é fácil, deita-te sobre o teu lado esquerdo. E põe a maldade da casa de Israel sobre ele, ou seja, deita-te do lado esquerdo, como um símbolo da parte da maldade de Israel, reino do norte. E conforme dos dias em que deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Ou seja, vais ficar ali os dias equivalentes ao período em que Israel fez coisas erradas. Quanto tempo é que isso foi? Bem, isso foi a 390 anos. Mas neste caso fica 390 dias, porque cada dia é para um ano. Então vai ter que ficar virado à esquerda 390 dias. Vão-me dizer, ele teve sempre assim 390 dias. Eu não creio que teve sempre manhã à noite, mas teve se calhar grande parte do dia. 390 dias virado para a esquerda.
No comment. Não faço comentários. E quando cumprires isto, não ficou por aqui. Vira-te à direita. Vira-te à direita. Eu vou pôr aqui um boneco virado à esquerda e à direita, mas eu não encontrei, porque eu acho que isto é curioso. Vira-te à direita e levarás a maldade da casa de Judá. Mas como Judá pecou menos, ficas menos tempo lá. Ficas só 40 dias, porque era 40 anos de pecados. Então o homem teve que ficar 395 dias, mais do que um ano, virado à esquerda. Não me perguntem, não me façam perguntas difíceis. Não sei se era de noite, se era nas horas do dia, se era só à tarde, mas ele passava grande parte do tempo, senão dizia, ficarás, ok? E depois, quando acabares esse processo, viras-te à direita, 40 dias, para que o povo, olhando para ti, perceba a gravidade do que me fez a mim. Vocês querem um profeta mais visual que este? Eu não encontro profeta mais visual que este. O Ezequiel é o profeta visual. Enfim, continuando. 4, 12, o capítulo 4 é difícil. 4, 12 e 13. E o que comerdes será como bolos de cevada, e o cozerás sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos de Deus. Assim comerão os filhos de Israel o seu pão em muitas nações por onde serão lançados. Eles não tinham combustível para queimar a comida, e aconteceu isto. Eles, quando foram arrasados e tiveram, mais tarde no cativeiro, tiveram que utilizar o próprio esterco como combustível para queimar o pão. E Deus está a dizer, isto vai acontecer. Simula isso. Eles que abram os olhos e vejam as consequências do pecado. Estão a ver a linguagem visual que Deus faz? Isto aconteceu. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. E os trespassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Aqui está a dizer que Jerusalém vai cair. E aqueles mortos vão cair, e o castigo que vai acontecer. E vemos aqui, a profecia toda da destruição de Judá acontece com um propósito. Qual é o propósito? Porquê é que Deus permite certas coisas? Deus tem sempre um propósito. Qual é o propósito de Deus para fazer o que fez à nação de Judá? Para que saibais que eu sou o Senhor. Pergunta que vale $1 milhão é: como é que eu evito passar por isto, sabendo quem é o Senhor? Quando é que muitas vezes acontecem cataclismos? Quando eu me esqueço quem é o Senhor. Então Deus recorda-me quem é. E muitas vezes, para eu perceber quem Ele é, faz passar-nos a todos nós por momentos destes. Nunca nos esqueçamos que nós não devemos... Deus preza uma coisa, que não nos esquecemos quem Deus é. Porque tudo isto aconteceu para que o povo se lembrasse de quem Deus era. Não foi o que disse, não estou aqui a deduzir. Os mortos caíram trespassados para que se lembrassem de quem Deus era. Isto é demasiado profundo, acho que todos perceberam. Capítulo 9 e 10, eu não vou falar outra vez sobre a cena de querubins, mas aí é que Deus diz, aqueles animais são querubins. E é retratada, há uma passagem curiosa que fala da glória de Deus a sair do templo, a ir para este, a passar por cima do Monte das Oliveiras e deixar Jerusalém. É como se tivessem sido os embaixadores e a cidade ficasse pronta para a destruição. E Deus a dizer, aquilo que privava Jerusalém de ser destruído era a minha glória no templo. Eu vou sair, a partir de agora venham eles. Já não estou lá. Estão a ver gravidade? Quando Deus sai, a sua glória sai do templo e afasta-se para o Oriente, é Deus a deixar as portas escancaradas, venham os outros e destruam, porque eu já não estou aqui. Ok? Conteúdo internacional. Deixamos agora ajudar, vamos falar para as outras nações, porque senão vocês não chegam a casa hoje. 25 a 32. Aqui nós vemos 7 nações a receberem repreensão da parte de Deus. Moab, Amon, Filistia, Tiro, Sidom, parte do Egito, todas as que manifestaram ódio contra os judeus, Deus vai tratar delas e está a manifestar esse ódio, essa repreensão contra esses povos. Nós também vemos isso retratado no último livro que nós estudámos em Jeremias. Eu quero destacar aqui o capítulo 28, que fala novamente sobre Tiro. Mas eu não vou falar novamente sobre Alexandre o Grande, não vou falar sobre ilhas, não vou falar sobre ataques, vou falar sobre outras coisas que estão manifestadas nesse capítulo 28. Neste capítulo 28 de Ezequiel, nós vemos aqui um paralelo entre a realidade física e a realidade espiritual. Ok? Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, ser humano, diz ao príncipe de Tiro, príncipe no hebraico aqui é Nagid, poderoso. Assim diz o Senhor Jeová, viste como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sob a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares.
Porque Tiro era uma ilha no meio dos mares. Lembram-se que o Alexandre o Grande terraplanou a cidade antiga para chegar à ilha e conquistá-la, e este rei estava na ilha a achar: eu sou inexpugnável, ninguém me conquistará. E ele tomava-se como um Deus no meio dos mares. E estima o teu coração como se for ao coração de Deus. Ok? Até aqui. Homem do topo, Nagid, segundo Josefo, o historiador Josefo, este monarca de Tiro seria Itobaal o segundo. Ok? Homem rico, poderoso, orgulhoso, etc. Agora leiam comigo o versículo 11. Versículo 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, ser humano, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Já não é príncipe. Aqui a palavra não é Nagid, é Melech, que é rei. Não é a mesma pessoa. Eu vou explicar-vos porquê. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Não parece isto ser adequado a um ser humano. Estavas no Éden. No Éden? Uau! O rei de Tiro no Éden? Acham que pode ser uma pessoa? Jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Calma. Isto não pode ser uma pessoa. O homem estava revestido de pedras preciosas. No dia em que fostes criado, mas um ser humano nasce, não é criado. Mas um ser angelical é criado. E tu eras querubim. Pronto, não é um ser humano, é um querubim. Este rei de Tiro não é o príncipe de Tiro. Paralelo, realidade física com realidade espiritual. Deus começa a explicar o rei de Tiro, físico, o ser humano, que se acha muito bom, vamos tratar dele. O Alexandre depois vai dar uma conversa. Eu vou usar o Alexandre para tratar dele. Mas já agora, Ezequiel, fica sabendo que há um rei de Tiro, não é um príncipe, alguém que é para ter o coração, tem lives, ou melhor, que o príncipe de Tiro tem laivos deste rei maior, que é Satanás, que era um querubim, que é um querubim, que esteve no Éden, que se revestiu de pedras preciosas. Ok? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. E quando se achou iniquidade em Lúcifer, o Senhor Cristo diz muito claramente que viu Satanás aqui como um raio do céu. Isto está em Lucas 10:18. Sabe porquê? Porque Deus não tolera a impiedade. Aparece impureza no meio dele, sai daqui como um raio. E o Lúcifer, saiu da esfera de Deus como um raio. E vemos aqui uma alusão ao próprio Lúcifer, ao próprio Satanás. Tipologia do rei de Tiro. Estão a perceber? Paralelo físico e paralelo espiritual. Não vou perder muito tempo aqui, não posso, mas não podia deixar de vos falar sobre isto. Parte de conteúdo profético. E o resto das nações é: eu vou dar cabo de ti, eu vou-te arrasar aqui, Moab também vai ser destruído, a Egito vai ser destruído, não tenho tempo para isto, vocês já sabem como é que é. Conteúdo profético. Do capítulo 33 a 48 nós vemos a parte profética ou escatológica, aquela parte dos fins dos tempos em que nos fala do ressurgimento do grande reino mileniar governado pelo Messias em Jerusalém, ou talvez não no nome Jerusalém, como já vamos ver. E nestes capítulos encontramos muitas indicações sobre o futuro templo. Aqui Ezequiel estava a esfregar as mãos. Valeu a pena estar deitado tanto tempo para a esquerda, para a direita. Agora vou receber aquilo que eu gosto. Esta é a parte boa, é a sobremesa. Aqui o Ezequiel estava todo contente. Imagine. E esta última parte tem 3 secções. Primeira, 36-24. Vamos ler. 36-24. Eu estou a acabar, está bem? Não se preocupem. E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Nós vemos aqui o reencontro de todos os judeus. Eu não creio que seja 1948. Isto é outro reencontro. Quem lê isto interpreta: isto aconteceu. A profecia concretizou-se em 1948. Calma. Vai haver um reencontro muito maior. Antes do período mileniar. E vemos acontecer isto aqui, o reencontro de todos os judeus. Ok? Vemos também, em 36, 25 a 27, outra coisa que vai acontecer. Então espalharei água pura sobre vós. Espalhar água é significado de preparação para o sacerdócio, porque era isso que era feito quando o sacerdote era preparado. Ou seja, o que Deus está aqui a dizer é: esta nação vai ser uma nação de sacerdotes, porque eu vou espalhar água sobre vocês. Estão a ver a implicação? Uma nação de sacerdotes, num reino sacerdotal, que vai ser congregado. Eu congregarei e vocês serão um reino sacerdotal, porque eu vou-vos purificar. Espalharei água sobre vós. Onde é que eu tenho isto? E ficareis purificados, todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei e vos darei um coração novo.
por entre vós um espírito novo e tirar o coração de pedra. Há gente que olha para isto assim, não, Deus está a falar para nós hoje, Deus pode pôr-nos o coração, tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne. Pode. Mas não é para nós que isto foi escrito para a nação de Israel. Até lemos em Jeremias que eles teriam um coração, no coração deles teria a lei toda escrita. É ou não? Lembram-se de eu ter falado sobre isto? Hoje em dia alguém pode ter a lei escrita no seu coração? Não, a gente ouve aqui a palavra de Deus, acha o máximo, daqui a bocadinho está a fazer asneira. Todos nós. Porque não temos a lei escrita no coração. Entendem? Isto vai acontecer, isto fala-nos da regeneração dos corações judaicos. Ok? E finalmente, versículo 28. E habitareis na terra que eu der a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Renascer do reino judaico. As três coisas que vão acontecer. E está aqui no final para dar esperança a um povo que não está na sua terra, que está a passar muito mal, mas que ao ler e saber que um dia isto vai acontecer, isto é um input de esperança. E um dia vamos ser reunidos outra vez. Vamos ter um coração puro e vamos ser congregados numa nação poderosa em que o Senhor vai ser o nosso Rei. Que input de alegria e de ânimo maior eles poderiam ter além deste? Nenhum. E o que Deus está aqui a fazer é terminar o livro em beleza. Depois de vos ter dito que vos vou castigar, eu quero-vos dizer que eu estou a fazer isto para que vocês conheçam que eu sou Deus, mas tenham paciência, porque um dia vocês vão renascer como nunca renasceram. É o que quero dizer. E é assim que termina Ezequiel. Capítulo 37 fala-nos do Vale dos Ossos. Vale dos Ossos. Ok? Eu não vou perder tempo sobre o Vale dos Ossos. Temos aqui umas ossadas. Em que, resumidamente, o que Deus está a dizer é: vocês são para mim como um pedaço de osso, eu vou-vos dar músculo, vou-vos dar carne, vou-vos dar cabelo, vou-vos arranjar, vocês vão ficar espetaculares. Neste momento vocês são ossos putrefactos que não têm ponta para onde se lhe pegue, falta a perna, falta o braço, mas eu vou-vos conjuntar todos e vou fazer de vocês pessoas perfeitas, com um coração novo que me segue. Percebem? E está o resumo do Vale dos Ossos feito. Não posso falar mais depressa do que isto, é impossível. Capítulo 38 fala-nos do que muitos entendem que ser a Batalha do Armagedom, uma aliança de muitas nações contra Israel. Capítulo 39 vemos Deus a proteger Israel e a destruir essas nações todas. No capítulo 40 a 48 vemos a reconstrução do templo e termino com o último versículo. E demos 48 versículos, hein? Correu melhor do que eu estava à espera a nível de timing. 35. Capítulo 48, versículo 35. 18 mil medidas em redor. Isto é a dimensão da futura Jerusalém. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Deixem-me terminar com umas fraseologias hebraicas, está bem? Eu não sou fã disso, mas eu tenho que vos dizer isto, porque vocês vão gostar do que eu vos vou dizer. Jerusalém, no hebraico, o spelling é mais ou menos este. Ok, perdoem-me. Enfim. Yerushalayim. Como é que é? Vejam só o que eu sei. A cábula. Yerushalayim. Jerusalém. A Bíblia o que está a dizer é: a próxima capital mundial no período do reino não se vai chamar Yerushalayim. Vai-se chamar o quê? O Senhor está ali. Sabem como é que pode vir a ser o spelling desse nome? Epá, isto é giro saber, não é? Não é Yerushalayim. Como é que se diz em hebraico que o Senhor está ali? Yahvé Shammah. Última hora, podemos saber aqui, à partida. Estou a brincar. Quem sabe se o nome desta capital não será Yahvé Shammah? Ou algo parecido com isto? Não sei. Eu nem sei se a língua hebraica será a língua padronizada. Eu estou aqui a divagar. Estou no campo das divagações. Mas é interessante perceber isto. Se a lógica for traduzir em hebraico, não é Yerushalayim, mas Yahvé Shammah. Isto é o que significa: o Senhor está ali. Que o Senhor nos abençoe.